Oi gente, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre a reforma do sofá. É muito comum, né, você ter um sofá e que acaba se estragando por quem tem criança em casa, gato, acaba manchando, ele acaba rasgando, puindo. Esse é o sofá que eu reformei e eu fiquei super satisfeita com o resultado. Vou compartilhar com vocês 10 dicas de ouro sobre reforma de sofá. Assistam até o final, se inscrevam no canal, a gente vai estar sempre trazendo conteúdos novos e que vocês também comentem para que a gente possa ir melhorando todo o canal. A gente está fazendo esse canal com o maior carinho para vocês e à medida que vocês forem comentando e a gente for tendo feedback de vocês, a gente vai melhorando o canal. Vamos lá para as 10 dicas de ouro. Primeira dica de ouro: avalie bem o seu sofá. Então você precisa avaliar qual é o estado dele, como que está o estado do revestimento, manchas, quem tem criança, gato, eles costumam estragar bastante o revestimento do sofá, até a espuma, né? O gato chega a prejudicar até a espuma, então você precisa avaliar como é que está o estado do revestimento, como é que está a espuma, como é que está o estado da madeira do seu sofá, né? O sofá tem uma estrutura que é de madeira também. E olhar se ela não tem cupim, se ela não está comprometida. A parte de ferragem, assim, esse meu sofá aqui, ele tem um pé de ferro e também tem uma estrutura de ferro aqui dos braços. Ele é um sofá-cama, então ele tem uma estrutura articulada que abre e que fecha. Então olhar como é que está o funcionamento dele para você saber exatamente o que você vai precisar comprar de material para reformar o seu sofá e o que você vai precisar de mão de obra, se você vai ter capacidade de fazer todo o processo de reforma do seu sofá. E até se vale a pena fazer ou não a reforma do seu sofá. No meu caso aqui, esse meu sofá hoje, ele está custando, né, um sofá de grife, de 2 lugares, sofá-cama, entre R$2.000 e R$2.500. Eu não precisei, quando eu fiz a avaliação, mexer na espuma, eu não precisei trocar a espuma dele, porque como ele é um sofá de quarto, então ele não estava deformado, a gente usava pouco, então a espuma estava perfeita, eu não precisei trocar. Toda a parte de madeira e de metal também estava boa, então eu só precisei realmente trocar o revestimento dele. Então, depois que eu fiz o levantamento de quanto que eu precisaria gastar, eu resolvi comprar o suede, tá? Por conta dos gatos que eu tenho, os gatos costumam arranhar bastante, então eu comprei um suede, que ele tem uma trama mais fechada e aí é mais difícil dos gatos arranharem. Eu resolvi reciclar o tecido de baixo do forro do meu sofá, então no final eu acabei gastando mais ou menos uns R$500, porque eu ainda tive que, além do tecido, entre o tecido e a espuma, ele tem uma manta acrílica, então eu gastei mais R$50, né? Lembrando que tudo isso a preço de agosto de 2022, eu acabei gastando com tudo, entre material e mão de obra, R$500. Por quê? Porque eu já tinha os grampos, você vai ter que usar aquele grampeador, e eu já tinha os grampos, já tinha o grampeador, então eu não precisei gastar com isso. Tá? E eu reciclei, conforme eu falei, né, o pano do fundo do sofá, né? Então também não gastei com isso, então eu tive que gastar R$500. O meu sofá hoje, como eu falei, ele estava entre R$2.000 e R$2.500, então a princípio, né, eu reformar eu mesma valeria a pena. E aí eu também fui comparar, eu mandando estofar no estofador. E aí eu peguei vários orçamentos, o orçamento mais barato que eu consegui foi R$1.150. Então, eu tinha o orçamento eu mandando fazer fora, R$1.150, R$500 eu mesma fazendo e R$2.500 eu comprando novo. Então, a princípio, como eu gosto de fazer, eu me propus eu mesma fazer, então ficou valendo super a pena. Tem umas costuras e eu não sei costurar, então eu precisei procurar, né, uma costureira
para poder terceirizar essa parte de costura. Então, toda a parte de costura eu terceirizei. Então, assim, na hora que você vai olhar o seu sofá e você vê que tem alguma etapa que você vai precisar terceirizar, às vezes tem alguma solda na ferragem, alguma coisa que você vai precisar terceirizar, escolha bem os fornecedores, entendeu? Peça mais de um orçamento, olhe na internet os trabalhos que eles já fizeram, veja com alguém que já fez trabalho com ele como que é a qualidade do trabalho dele, para que você realmente, no final, vale a pena a reforma e você não acabe tendo dor de cabeça. Então, eu tinha uma costureira de confiança aqui do meu próprio condomínio e ela me cobrou R$300, eu pechinchei, ela deixou por 200. Então, a quinta dica de ouro é pechinche. Você vai fazer uma reforma, faça você mesma, você tem que ver, você está buscando uma economia, por isso você está fazendo você mesma. Então, para você não gastar muito com fornecedor, com material, e acaba que não vai valer a pena você reformar. Então, procure a parte de tecido. Eu procurei na internet, eu acabei comprando numa loja, eu moro no Rio, aqui no Rio, porque eu não teria que pagar frete, então você tem que colocar tudo isso na ponta do lápis. Se você fizer todo esse processo e achar que é melhor jogar fora, trocar, comprar um outro, aí eu vou lhe dar a sexta dica de ouro. Um sofá, ele tem bastante material. Então ele tem madeira, ele tem espuma, ele tem ferragem, ele tem parafuso, ele tem pregos, ele tem o próprio revestimento. Então, se você fosse desfazer do seu sofá, recicle tudo, tire todo o material que você pode reciclar. Então, a espuma, por exemplo, você pode depois reciclar fazendo uma caminha para o seu gato, para o seu cachorro. Madeira, você pode tirar elásticos. Eu vou mostrar depois aqui no site, num vídeo mais na frente, mas eu vou mostrar também agora nesse. Um sofá que estava numa caçamba de lixo e que estava com um elástico muito bom. Então eu tirei todo o elástico e eu vou reciclar esse elástico num outro sofá que eu vou reformar mais pra frente aqui no canal. Então, porque ele tinha muita madeira também, mas eu já tinha muita madeira, então eu acabei não pegando a madeira, aproveitando o elástico. Então, assim, elástico, espuma, recicle tudo. Até por uma questão hoje de sustentabilidade e também por uma questão de economia. Sétima dica de ouro: planejamento. Como eu resolvi fazer eu mesma, então você tem que se planejar. É comum quem gosta de trabalhar com faça você mesma, você acaba dizendo que vai fazer e começa e nunca termina. E pega uma coisa, isso aqui eu vou reformar depois, e esse depois nunca chega. Então você precisa planejar. A reforma de um sofá, ela tem que ser tratada como um projeto. Ela tem que ter começo, meio e fim. Principalmente fim. Ela tem que ter um dia para começar, um prazo para você se dedicar a fazer aquele trabalho e também uma data de terminar. Também é muito comum, quem gosta de fazer trabalho, faça você mesma, você ter dificuldade em terminar o trabalho. Você sempre acha que pode, não está perfeito, vou caprichar mais um pouco, vou fazer mais alguma coisa, e aí o seu projeto acaba nunca terminando. Então você tem que entender, definir aonde você quer chegar, e quando chegar naquele ponto, pronto, é isso, encerrou. E aí você encerra o seu projeto, porque senão você não vai encerrar nunca, né? Você acha é sua obra de arte, você quer sempre melhorar um pouco. Mas então você tem que ter isso. Você tem que ter muita disciplina em relação a esse seu planejamento, tá? Uma oitava dica de ouro é que quando você resolver fazer, você vai ter que desmontar o sofá. Então, assim, ou qualquer outra coisa que você for fazer você mesmo, você vai ter que ter uma etapa de desmontagem. Então, resiste todo esse processo de desmontagem. Bata foto, filme, porque isso vai facilitar muito para você na hora que você for montar. As primeiras reformas que eu fazia sempre sobrava um parafuso ou faltava um parafuso, ou eu não sabia como é que era montado aquilo e eu acabava perdendo muito tempo e até não conseguindo fazer. Então, assim, a partir do momento que você passa a registrar cada etapa, na hora que você vai montar, é só você seguir o seu registro de trás para frente.
o primeiro que você desmontou vai ser o último que você vai montar e vice-versa. Então, resiste toda a etapa, que aí você não vai ter muito problema e você vai até se sentir mais segura. Uma outra coisa que você precisa ter também, que é a 9ª dica de ouro, seja organizado. Então você vai tirar muito parafuso, porca, então você precisa se organizar. O local que você trabalha também, senão você acaba perdendo as coisas. Então, uma dica de ouro, que é essa parte de organização, é que eu costumo usar para parafusos, porcas, material que você vai tirando, eu coloco naquela caixa de ovos. Você pega os parafusos, organiza naquela caixinha de ovos e você define o que é cada uma, entendeu? Você coloca, esse é um, esse é o 2, esse é o 3, e aí quando você for montar, é só você já ir pegando os parafusos certinhos. Então, vale muito a pena, facilita muito o seu trabalho, tá? A 10ª dica de ouro é você, já que você está fazendo um projeto, você melhorar o projeto original. Então, assim, aqui nesse sofá, o que é que eu melhorei? O tecido dele era um tecido com a trama aberta, e aí os meus gatos destruíram porque era bom para ele arranhar. Então, eu substituí o tecido original, que era esse tecido mais aberto, por um suede que tem a trama mais fechada e é ruim dos gatos arranharem. Uma outra coisa que eu melhorei nesse projeto foi que as almofadas, ele tem 2 almofadões. Eu peguei as almofadas e eu coloquei zíper nas almofadas, tá? Eu coloquei zíper e aí o que acontece? Pelo menos as almofadas eu posso tirar o revestimento facilmente para lavar. Então foi uma coisa que eu melhorei no meu projeto. Eu pus esse zip nessas almofadas. O forro do meu sofá era de um material que os gatos, além de arranharem, eles entravam dentro para fazer gato gosta de cantinho escuro, de esconderijo. Então eu peguei um material de bandeirolas que eu aproveitei, substituí esse material do forro por esse material de bandeirolas e eles não arranharam mais. Então tente sempre, como você tem o seu móvel, você sabe melhor das suas necessidades, tente sempre melhorar o projeto original. Por último, a última dica, e que já não faz parte mais das 10 dicas, é mais uma coisa motivacional. É possível você fazer. Muita gente tem medo de fazer porque nunca fez. Eu nunca tinha reformado um sofá. E foi possível, tá? Bastando também você pedir ajuda. Eu tive que contratar uma costureira, eu não sabia costurar, eu podia tentar costurar eu mesma, mas eu preferi pedir ajuda e contratar uma costureira. O sofá, ele é um móvel que não é tão leve, então você precisa virar ele, então assim, peça ajuda para virar o móvel, peça ajuda sempre que for preciso. E aí assim, você vai ver que é perfeitamente possível você fazer, mas que você não precisa fazer tudo. Você pode contar com uma rede de apoio para fazer a reforma do seu sofá. Então, no final, eu fiquei super satisfeita com o resultado. Os meus gatos não têm mais visitado o meu sofá para arranhar, então as melhorias que eu fiz surtiram efeito. Eu fiquei bastante feliz com o resultado. Economicamente, valeu muito a pena, tá? Com as opções que eu mostrei para vocês. Eu tô com um sofá novo.